Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com os seus discípulos, explicava tudo para eles. O texto que nós acabamos de ler e que se encontra no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, é um dos textos que traz duas parábolas que Jesus usa para explicar como é o reino de Deus. E os irmãos devem ter notado aí que Jesus usa termos do mundo rural. E ele usa termos do mundo rural por dois motivos. Primeiro, porque essa era a convivência daquelas pessoas que estavam convivendo com Jesus, que estavam ouvindo o seu ensino. Então, na verdade, o que Jesus faz é usar a linguagem das pessoas que são os ouvintes daquilo que ele está transmitindo. E ao mesmo tempo, Jesus usa algo que eles estavam habituados e que eles entendiam para poder explicar aspectos relativos ao reino de Deus. A proposta de Jesus nesse texto, assim como acontece em outras parábolas, é transmitir alguma informação importante a respeito do reino de Deus. E é por essa forma de falar, pelas parábolas, que Jesus pensa a sua prática e busca colocar em prática no cotidiano daquelas pessoas que estavam ouvindo o significado do que era o reino de Deus. Mas é importante a gente perceber que mesmo usando parábolas, e mesmo quando a gente hoje lê parábolas de Jesus, e que tem o objetivo de ensinar sobre o reino de Deus, nós temos que perguntar: como é que nós vamos interpretar o que Jesus quer explicar sobre reino de Deus? E aqui há algo importante que não tem como deixar de pontuarmos, que é o fato da posição teológica daquele que vai interpretar os textos. Dependendo de quem for, dependendo de qual for a linha teológica de quem lê o texto, é a compreensão que ele vai passar. Vou citar aqui dois exemplos bem diferentes para que os irmãos entendam essa realidade. Se você pegar, por exemplo, os teólogos lá do século XIX e que tinham sempre aquela compreensão do reino de Deus como sendo algo do interior do homem, algo do relacionamento pessoal de cada um com Deus, ele vai interpretar o reino de Deus como algo íntimo, como algo que a pessoa tem que entender, que ela tem que viver e que não tem absolutamente nada a ver com a realidade externa. Não tem nada a ver com a sociedade em que a igreja está, não tem nada a ver nem sequer com as outras pessoas que fazem parte da comunidade de fé, mas o reino é algo individual.
é algo do coração, é algo da pessoa que tem que entender os valores do reino e pronto. Se você pegar, por exemplo, nos nossos dias, e eu me refiro agora a algo que nós estudamos recentemente aqui na igreja, na escola dominical, há quem diga que reino de Deus significa a igreja deve impor os seus valores, os valores morais, religiosos, para toda a sociedade, no que hoje se convencionou chamar de teologia do domínio. Os dois falam de reino de Deus. Um diz que é algo interior, o outro diz que é algo exterior, que você deve impor para a sociedade. A palavra usada é a mesma, reino de Deus, mas o significado é completamente diferente um do outro. E é por isso que nós destacamos aqui que o reino de Deus depende da posição teológica e vai trazer práticas concretas ou não, dependendo de como a gente entendê-lo. Mas como é que a gente vai entender o que Jesus está ensinando nesse texto? E você deve ter notado aí que Jesus usa duas parábolas nesse texto. O tema é o mesmo, reino de Deus, mas cada uma das parábolas possui ideias diferentes. A primeira parábola é de alguém que lança a semente na terra, passam os dias, nasce a planta sem que a pessoa perceba e logo é chegada a hora da colheita. Essa primeira parábola dá a ideia de passividade. Você não tem nenhum tipo de esforço humano fazendo com que o reino aconteça. A outra parábola mostra um contraste: o menor grão e a maior das hortaliças. A ideia agora já é um pouco diferente, é a ideia do crescimento lento e progressivo. Duas parábolas. E é importante que a gente não confunda parábola com alegoria. E eu vou explicar de maneira bem simples o que complica muitas vezes quando confundem parábola com alegoria. Alegoria é interpretada ponto por ponto. Cada coisa que é dita tem uma relação com a realidade que as pessoas vivem, ou daquele que está usando a alegoria. Parábola é uma realidade comparada em que se quer tornar visível algo incompreensível, e por isso se usa uma história. O que significa isso? Por que eu estou fazendo essa diferença entre alegoria e parábola? Porque nós temos que interpretar a parábola como um todo, e não ir de palavra em palavra tentando descobrir o que cada coisa quer dizer. Por exemplo, se nós pegarmos esse texto, que é uma parábola, a gente começar a discutir quem é o semeador. Aí diz que o lavrador saiu para semear. Se a gente começar a discutir quem é o semeador, quem é esse lavrador, isso não tem importância na parábola. Teria se fosse uma alegoria, mas não em uma parábola. E é importante também lembrarmos que a parábola tem momentos diferentes. Uma coisa é o momento em que Jesus está contando a parábola, aquilo que é o convívio dele com as pessoas, ou seja, o contexto em que ele está falando, aquilo que a gente chama de momento histórico. Outro momento é o momento das comunidades que leem essa parábola e vão tentar entender e aplicar para a sua realidade. E isso vale tanto para a igreja da época de Jesus, que vem logo depois da sua morte e ressurreição, como vale para nós hoje. Hoje, quando nós olhamos para essa parábola, ou para essas duas parábolas, nós não vivemos no mundo rural, a linguagem de Jesus não é a nossa. A maior parte das igrejas hoje a presença dela está nas cidades, eventualmente uma ou outra em regiões rurais, mas não é a linguagem da igreja hoje. A realidade é outra. A parábola tem que ser aplicada para a realidade das comunidades como elas vivem hoje. E aí então nós podemos entender o que é que Jesus está querendo nos ensinar
com essas duas parábolas. A intenção da primeira parábola é mostrar a figura da planta que cresce e chega à colheita sem que o homem saiba como isso aconteceu. O que você encontra aí no texto é uma grande inatividade do agricultor. Ele joga a semente, continua a sua vida, vai cuidar de outras coisas, passa o dia, passa a noite, ele não faz nada, mas a semente faz a sua função. Ela acontece e ela germina e ela produz, e ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Em outras palavras, o crescimento da semente que Jesus está comparando com o reino de Deus acontece sem que o agricultor possa explicar, de modo automático e por si mesmo, sem a sua interferência. E aqui nós temos uma primeira ideia fundamental para entendermos o reino de Deus. Não existe interferência humana para que o reino de Deus aconteça. Assim como a semente é lançada e ela germina e ela produz, e ele só espera, quando chega o momento certo ele vai lá colher, é assim que funciona o reino de Deus. Assim é com a graça de Deus. Não há nada que a igreja possa fazer para que o reino seja de uma forma ou de outra maior. E aí você pode dizer assim, mas pastor, peraí, a gente sempre ouviu na igreja, desde quando era pequenininho, a gente sempre ouviu que a igreja é a portadora da mensagem e ela deve levar a mensagem do reino para que as pessoas conheçam a Deus e sirvam a Deus. Verdade. Mas você não convence ninguém. A sua pregação, a sua inteligência, a sua facilidade de comunicação não faz com que ninguém tenha fé. Ou seja, quem age para que as pessoas entendam o reino de Deus e participem dele é o próprio Deus. Não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade, não é o testemunho da igreja, ainda bem, porque se dependesse do testemunho da igreja e da vida de muita gente que faz parte da igreja, ninguém ia crer em coisa nenhuma. E vivemos uma época muito complexa nesse sentido, porque hoje, mais do que em qualquer outra época, os chamados evangélicos estão presentes em quase todos os campos da vida social, e muitos com uma atitude absolutamente reprovável. É só você dar uma olhadinha para a chamada bancada evangélica e você vai descobrir que de evangélico só tem o nome, não tem absolutamente nada a ver com absolutamente nenhum ensino de Jesus. Ainda bem que a graça de Deus faz com que o seu reino continue presente pela ação de Deus e não nossa. Ainda bem que o reino de Deus cresce sem que haja interferência humana. Mas aí chegamos à segunda parábola, e a segunda parábola traz a imagem de que as aves do céu se aninham na sombra da planta que era uma pequena semente. E aí então nós temos um contraste, talvez até mais ilustrativo do que a primeira parábola. O reino começa pequeno, mas cresce e se torna um reino poderoso. A imagem de que as aves do céu se aninham na sombra da planta é uma imagem de um reino de poder que se estende por toda a terra. O reino de Deus é mostrado como algo pequenininho, a menor de todas as sementes. Começa numa região sem importância, com um bando de gente iletrada, gente sem tradição nobre, pescadores de uma região sem nenhum renome. Começa assim, mas, e talvez fosse a menor de todas as expressões religiosas da época de Jesus, mas desde o princípio começa com uma visão universal, que se estende pela sua mensagem de inclusão,
onde todos têm um lugar embaixo da árvore. Começa como a menor das sementes, mas se torna a maior das hortaliças. O mais importante dessas duas parábolas é dizer que a obra do reino já está em andamento. Começou com a graça de Deus, primeira parábola, e continua crescendo por causa da ação de Deus, não por causa da nossa. E por conta dela crescer e ser cuidada por Deus, ainda há esperança para todas as pessoas que se encontram em situação de desigualdade e de não existência, coisa que nós vemos com muita frequência na sociedade em que vivemos. O que esse texto nos ensina é que Jesus deixou alguns sinais do que seria esse reino e disse que todos terão uma sombra sob essa grande árvore. O que nós podemos aprender com esse texto é que nós não podemos apressar os passos do reino de Deus, mas temos que confiar no Espírito Santo que acompanha as pequenas iniciativas que fazem o reino presente em nossos dias. E aí você vai entender o que é que eu estou querendo dizer. Não é o homem que implanta o reino, não é o homem que faz o reino crescer, mas é o ser humano, é aquele que é comprometido com o reino de Deus, que expressa na sua vida, na sua prática, na sua vida em comunidade, a presença desse reino. Somos nós como comunidade de fé. Quando você olha para uma comunidade de fé e em vez dela reproduzir os valores do reino de Deus, ela fica brigando e um acha que é melhor que o outro e que é superior ao outro, alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa não está funcionando bem, porque aqueles que são comprometidos com o reino de Deus devem, sob a orientação do Espírito de Deus, fazer com que essas pequenas iniciativas que fazem o reino de Deus presente se tornem evidentes. E essa é a função da igreja. Eu gosto muito de uma expressão, muita gente confunde e acha que isso está em Atos, mas na verdade não está em Atos. É uma expressão de um historiador do primeiro século, que faz referência à igreja logo no seu nascimento. E ele diz o seguinte: aqueles, você vai encontrar isso em Atos, mas a expressão que eu vou falar é do historiador. Em Atos você encontra a seguinte expressão: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Mas há uma expressão do historiador que diz: veja como eles se amam. Esse era o diferencial da comunidade inicial, daqueles primeiros seguidores de Jesus. Eles viviam a verdade do Evangelho. Veja como eles se amam. Se você quer trazer a presença do reino de Deus para dentro da sociedade que nós vivemos, a comunidade de fé precisa expressar esse mesmo amor que o historiador viu na igreja primitiva. Não há outra forma. Você não vai instaurar o reino de Deus, você não vai fazer com que ele cresça. Quem faz isso é Deus. É Deus quem vai abrigar todos debaixo dessa grande árvore, essa grande hortaliça que começou ali com poucas pessoas, no começo ali com 12, daqui a pouco eram 70, depois em Atos já eram 3.000 e hoje uma quantidade imensa, espalhada pelo mundo todo e que está comprometida com os valores do reino de Deus. Como comunidade de fé, nós precisamos fazer a nossa parte, porque Deus faz a dele. Tenha consciência de que o reino de Deus é como essa semente, é Deus quem cuida dela, é Deus quem faz ela crescer. Nós, como comprometidos com esse reino, precisamos reproduzir nos nossos relacionamentos, na nossa vida em comunidade e na nossa vida fora da comunidade, na sociedade em que estamos vivendo, esses valores, para que as pessoas possam olhar para a igreja e dizer: esse povo aqui é diferente, ele não é como o outro, ele não é como aqueles que acham que a igreja é lugar de ficar rico. A igreja é lugar em que as pessoas
expressam o reino de Deus, reino que diz com todas as letras: Deus é amor. Isso é que nós precisamos fazer. Faça a sua parte, porque Deus faz a dele. Esse é o reino de Deus. É nele que a igreja está inserida. É esse reino de Deus que nós devemos demonstrar. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.